Oi, Sora. Bom dia. Tudo bem? Tudo, Sora. Que bom. Oi, professora. Oi, Felipe. Hoje você veio para minha aula? Oi, Sora. Bom dia, Sora. Uma, Sora, eu fui viajar e eu também fui pra São Paulo, Sora. Ah, entendi. Vou passar din-din, Sora. Olha o Pedro comendo. Pedro, o que você está comendo, Pedro? De novo, Pedro. Sempre Meu na aula da Deus Sora, do né, céu. Pedro? Pra fazer vontade. É pão. Das outras vezes você tava comendo também, senhora. Eu também posso comer. Tô comendo, ó. Melão. Ah, eu quero. Melão. Eu gosto de melão, professora. Nossa, Tá eu super adoro. saudável, hein, Sora? Ó o João achando que tá na praia. O que você tá comendo, João? Chocolate. Cookie, gente. Ele tá com um cookie maior que ele. Pois é, sabe no Subway? Não parece o Subway, cookie Sora? do Subway? Aquele cookie É um grande. cookie. Ô, João, isso é um cookie do Subway? Ah lá! Nossa, eu vou. É um cookie do Subway. Vou ter que ir no Subway hoje. Ah, eu tinha que saber, né? Não, senhora, não pode. Pede no iFood. É, Sora. Não, eu iFood peço ou- no iFood. Lógico. iFood é que eu vou mais pedir no caro, iFood. melhor comprar no lugar. ou Ô, Sora, eu Burger. ainda pedi 3, Sora. Ah, é 3 por R$ 11, não é isso? Ah, Ah, você Por 10, senhora. a Pro sabe tudo do iFood. Sora, eu Por nunca que usei o será, né, iFood. Sora? Por que Muito. será? Ó, vamos lá. Tem bastante gente, né? Porque essa sala não entra ninguém, né? Não entra ninguém. Ô, João, sua mãe é professora? Ô, João Gatinho, sua mãe é professora? Não? Mas que ela tá... Ai, a Gil! Oi, Gil! Teacher! Nossa, mas quem que é essa professora que tá aí? Ai, ai. Ô, João, deixa a Gil, João. A gente tá de Vocês estão quarentena. mutados. Eu venho dar aula para Ana, para a irmã do João. Ai, que bom! Eu tava na escola gravando, aí eu passo aqui. Beijo, meus amores. Beijo. Bye, bye, teacher. Ah, Sora. Ó, eu vou fazer a chamadinha, eu vou dar um recadinho e depois a gente vai começar a aula, tá bom? Hoje é pra ser curta essa Sora, é aula. o mesmo recado de sempre, que nossa sala é muito irresponsável, nossa sala, Não. e que não faz É, prova. conversa meia hora e dura meia hora Eu de não falei aula. que vocês são irresponsáveis, eu falei que a Dramático. sala de vocês é a que menos entra na live e as notas caem. Mas os que estão sempre presentes, sempre tem notas boas. Os Felipes, a Yasmin, a Carol, o João, a Sara, a Lavínia, estão sempre com notas muito boas. Parabéns. Vamos lá. Obrigada, professora. Cara, Nossa, Sora, eu não, mas não é Sora. Eu não sei se você falou de mim ou do Eu aprendi João com a Pedro, melhor, mas- Sora. Ó, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu tô com uma faxineira aqui em casa, tá bom? Então vocês vão ouvir bater, vão ouvir... como chama? Aspirador. Ah, você já tá Se falando vocês pra não ouvirem achar que é esse assombração, barulho, né? eu preciso de uma faxineira na minha casa, porque o negócio aqui tá feio. E hoje vocês não vão ver minhas gatinhas, porque elas estão presas por causa da faxineira. Nossa, Sora, que maldade com essas gatinhas. Ela tem que ficar presa, porque senão elas fogem. Vamos lá. Pedro, Comilão. Sara já foi. Caio, Eu já que venho, Caio é Sara. esse? Esse é o Caio Luiz? Caio? É, né? O outro ele coloca Caio T, né? Caio, Carol. Sora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. A minha voz travou aqui. Tô aqui mesmo. Os dois Felipes estão. Eu, Sora. Dois Felipe. O Gustavo. Os dois João. A Eu tô aqui. Lavínia. E a Yasmin. Deixa eu ver, confirmar. São 11. Certinho. 11 que são os que sempre entram normalmente, né? Então eu nem vou esperar muito. Acho que a Ana Luísa entra, mas ela entra depois. E aí eu tenho um recado para dar para vocês, tá bom? Antes de começar.
Na verdade, são vários recadinhos. Primeiro, a gente está indo para a última semana, né? Semana que vem é a última do bimestre. Então, olhem lá para ver se vocês não estão deixando acumular atividade sem fazer, tá bom? Porque do último bimestre a gente não pode esperar, eu tenho um prazo para entregar a nota. E aí, se vocês não entregarem, vocês vão ficar de recuperação, certo? Segundo, vai ter entrega de apostila. A Pro vai tentar ir para ver Tá vocês. bom, senhora. Falaram que vai ter sorvete. Eu só vou pelo sorvete. Oh, agora descobri a nossa Se tem alguma surpresa. coisa O senhor de disse que era nossa verão. surpresa. Eu Ô, ouvi. Sora, não Sora, acredito. A amiga da minha mãe, ela Sora, foi numa loja e você comprou um vazou sorvete informação. artificial, Sora. De João, te coloca a camisa, João. do céu. O que é um sorvete artificial, João? É um eu também nem sorvete que não é entendi. sorvete. 10 vezes melhor que o sorvete de massa. Tipo, o sorvete de massa, só que não tem tanta coisa misturada. É muito bom, parece de outro mundo, Sora, é verdade. Entendi nada. Beleza. Passa pra nós. Ô, Sora, Isso. ô, Sora, todo mundo ficou comendo, eu fui obrigada a pegar alguma coisa também. Olha lá, ó. Vou pedir E aí, pão. eu vou falar a outra Pedir novidade para vocês. Eu vou contar uma coisa importante para vocês. Silêncio agora, por favor, que eu preciso de atenção. A professora aqui está grávida. Mentira, Sora. E vai ter um bebezinho. A senhora? Mentira, Sora. Agora, eu vou ter que sair. Eu não tô daqui, acreditando, eu vou ter que Sora. Sério? comprar lanche, eu vou ter que comprar Ixi, cookie, Sora. eu vou ter que Meu comprar Deus sorvete. do céu! Eu fome na aula, porque vocês não comem. Ano que vem, Você então, vai hein, ter que Sora? criar um subway aí na sua casa, Sora. É, Sora, agora nós vamos ter que levar comida pra senhora mesmo. Ai, gente. Senão o bebê vai passar fome. A hora que acabar essa pandemia, eu Meu vou Deus. serrar lanche de todo mundo na escola. Pode, Sora, pode ir. Pode serrar o lanche? É preferencial, né, Sora? Preferencial. Sora, você já Preferencial. contou pro seu filho ou você hein, vai fazer Sora? surpresa? Como vai ser? Eu já fiz surpresa, meus amores. Fez? Só pra falar pra vocês. Vocês lembram que a semana passada a Pro falou que tava meio ruimzinha? Aham. Que eu tava comendo umas Aham. bolachinhas? Era isso. Você já sabia, né, Sora? Eu já sabia, eu já sabia. Nossa, Sora, nem nos contou, né? Eu não contei. Aí, o que acontece? Às vezes a Pro vai ter que comer durante a aula, porque a Pro tá passando muito mal. A Pro Normal. fica de cama o dia Eu sei inteiro. como é isso. Então, Mas, Sora, sobrou um pedaço de subway aqui, quer ser? não, eu vou... Opa, eu quero mandar iFood. Ela não De quer um 30, pedaço, né, ela Sora? quer De inteiro. 30. Ela quer inteiro, entendeu? Eu É quero uma 60, parte se pra puder. ela e o outro pro O de bebê. 30 pra ela, Então, Né, ó, Sora? Oi? Né, Sora? Metade agora, mas não cola, né? Tem que ser Não, tudo não, inteiro, não. né? Quero tudo. Quero inteiro. Então, ó, vai ter dias que a professora vai estar meio jururuzinha, tá? Que eu vou estar meio passando mal. Vai ter dias que a Pro vai ter que comer, tipo agora, eu tô sempre com um negocinho aqui do lado por causa do enjoo. E vai ter dias que a professora vai ter que sair correndo para ir pro banheiro. Então, se vocês me virem sair correndo assim, não dá tempo de avisar, vocês já sabem Cara, que é pra porque a qual sala você falou primeiro? primeira Ai, sala Ju. que eu falei Sora, Sétimo convidado B. especial, Sora, convidado especial. é seu irmãozinho, Pedro? É, A irmã, irmã, Sora. É sua Fofa. irmã. Ah, ela tá de joaninha, não dava pra ver que você tava namorando. Que coisa mais fofa. Como ela chama? Valentina. Ai, que bonitinho. Que linda! Ela vai fazer um ano esse mês. Muito linda, parabéns. Obrigada. Ela já falou alguma Sora, coisa? Ô, Sora, Oi. Já. e o seu filho, legal. como que ele Tá tá? todo mundo feliz. Ele sempre Tá quis um feliz? irmão. É Ah, menino? que bom. Não sabe, não sei. Se for ainda. menina, é terrorista. Ok. Quando eu souber, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu tiver com barrigão, eu vou mostrar pra vocês o barrigão. A Zé tá grávida, Sora? Eu tô feliz. Nossa, Sora. Sora, posso dar o nome, Sora? Posso dar o nome, O Sora? começo. Vai chamar Robson começo do Josué, assunto. se for menino, e Claudineia, se for menina, Sora. Não. Pode ser? A Jurineu, Sora. Vai Nossa, chamar sei, Quando vocês escolherem o nome. Então, Sora, vai ó, ser a Blanca, Jurineu, Sora. ele vai ser Menina chave, hein, Sora, Sora. menina vai Nossa. ser Blanca, Sora. E menino vai ser Ah, em português. Resumindo, você é Blanca, o Sora. É quê? Blanca, Sora. Vai ser Ó, Blanca. Felipe, ó, um pouquinho. Ó, pessoal, eu contei pra Ai, vocês por esses dois motivos. Pra vocês entenderem por que às vezes eu tenho que comer na aula. E se eu precisar
correr pro banheiro porque eu tô passando mal, vocês já vão saber que a Pro tá passando mal, e aí talvez eu não consiga nem voltar pra live e tudo mais, tá bom? Beleza. Mas a escola já tá sabendo, então, assim, eles sempre me perguntam se eu tô bem, se eu não tô, mas é mais para vocês terem essa... Senão o pai vai falar assim, nossa, essa professora fica comendo durante a aula, que falta de educação. Não, não é nada disso, tá bom? Normal quem tá É que a hora que eu tô com muito enjoo, se eu como alguma coisinha, já tá Mas, melhor. Sora, você não Você vai descobriu ficar- como, Sora? Porque eu tava passando muito mal. Aí eu você fiz foi no o- médico. Aí eu fiz o exame. Ô, fiz Pro, Filha da minha mãe, fiz o Sora. exame. é aquilo que você falou que você vai ter que se ausentar um pouco na última aula, que você falou que você tava você falou na última aula que você não ia parar de dar aula pra gente por um tempo, sei lá. Não, Era a Sora de inglês, João. Eu já sabia. Nossa, Mas, Sora, de não tem um inglês, momento mano, da vai gravidez fazer. que você não pode... mas Licença, só quando o bebê maternidade. nascer. É. Ah, no Igual a final. professora Jéssica, Tem, mas é só quando nascer, só o ano que vem. E quem vai Ai, dar aula? Sora, que Nossa, triste. Não demora vai ser você. demais. Sora, esse ano a dia ela gente vai nem levar ficou o com bebê na você. escola pra nós Não ver. é justo isso. Eu não sei nem se o ano que vem eu vou dar aula para vocês. Porque é o 8º ano, não sei se sou eu. Verdade, é o que vou dar. Elindo. Mas vocês vão me ver, Ah, né? Sora, esse ano a gente nem ficou com você direito. Ô, Sora, Nossa, qual vai ser Sora, o né, próximo que eu quero professor de arte de história, se não for você? Hashtag chateada, hein, Sora? Manda mensagem para a escola falar, a gente quer a professora Thaís no 8º ano. Quem sabe eles me dão o 8º ano. Ah, isso, tá, isso. Aí todo mundo fala, vou sair da escola se a Thaís não for a professora. É, sai todo mundo. Pronto, perdeu tudo. Então vamos lá, ó. Então vamos ter aula, já que vocês querem aula? Vamos ter aula. Então vamos. A gente está no meio do módulo. Vocês estão vendo a apostila? Sim? Então. Vai, Olha, professor. Cara, comendo. Todo mundo comendo nessa aula, né? Essa hora é a hora da fome, né? Vocês já acordaram? Na segunda aula, na segunda aula é a hora da fome. É a hora A que senhora vocês pega um estariam voltando do amendoinzinho, eu fico de intervalo, não é? boa na sua aula. Não é a hora que vocês estariam voltando do intervalo? É a hora que vocês estariam comendo na É pra escola. Valentina. Ih, deu ruim. Vamos lá. Quero Então, que ó, vocês hoje façam. vão ser 2 assuntos. Tá bom? Fechem os microfones para não ter barulho de fundo. Já basta aqui da minha casa. E se vocês precisarem, vocês podem abrir o microfone, tá, amores? Ó, hoje a gente vai falar de 2 assuntos. A gente vai continuar falando do tráfico de escravos, o tráfico de viventes, que a gente começou na aula passada. A aula passada a gente falou dos mapas, né, mostrando esse trajeto, as rotas e os portos, de onde eles entravam, onde eles saíam. Ô, Sora, desculpa te interromper, é porque eu te mandei o trabalho semana passada e você ainda não... Eu não vi, eu não consegui, gente. Para mim, trabalhar está sendo muito difícil. Mas eu juro que eu vou responder todo mundo lá na Agenda Edu. E quem me mandou por e-mail, não sei se nessa sala, acho que é o C, 7º C, que está me mandando por e-mail. Eu esqueço de responder. Porque na Agenda Edu, todo mundo que manda mensagem, eu respondo. Mas eu prometo que eu vou responder sim, tá? Esse fim de semana eu tenho que puxar algumas coisas lá da Agenda Edu. E aí eu vou responder todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos. Tranquilo, Sora. Agora você tá grávida. Agora é a desculpa. Não, Sora, tipo, eu tô meio assim ainda, meio, tipo... Tentando Quando você falou acreditar que você ainda. tava brincando. Tipo, a ficha tá... a ficha tá caindo, não caiu Sora, ainda. Tá em processo. Eu imagino. Então vamos lá. A Sora, segunda mas parte já da passou aula... daqueles 3 meses, Sora? Não passou. Por isso que eu tô passando muito mal. Porque os 3 primeiros meses não. Eu tô de 2 meses. Porque fala que antes dos 3 primeiros, E você não o sabia. bebê pode... Fala, Sora. O que é, Felipe, que eu não vi? Fala que antes dos 3 meses, meio que não pode dar notícia, sabe? Porque pode perder o bebê. É verdade? Mas como eu tô passando muito mal e eu posso, às vezes, tipo, atrasar na aula, eu tenho que comer, eu tenho que sair correndo. Ela precisa aí eu tenho que avisar, avisar né? vocês, entendeu? Mas tá tudo bem com o meu bebê. Mas se acontecer alguma coisa, nós já sabe. Ixi, Eu já fiz ultrassom, já fiz os Sora, exames. se você sair da aula e se não voltar mais de 10 minutos, pode sair da aula? Tem que ficar na aula até você chegar. Não, vocês me esperam que alguém vai avisar vocês. Tá. Ou meu filho vem aqui e fala, ó, minha mãe tá sem condições e... Tá difícil. Tá bom? Alguém vai me avisar. Ô, Sora, Ai, Oi. como é seu filho? Como
Como assim, como é meu filho? Quem é? Quem tá perguntando? Ah, é uma pessoa normal que eu saiba, né? Ou ele é alienígena, professora? Menino. Eu acho que é gringo, né, Ele estuda Sora? no oitavo. É um menino com cabelo, Ele é do oitavo. Você roupa. nunca mostrou ele pra gente, Sora. Mas É, vai Sora, um chama dia ele, aparecer. Sora. Um dia vai aparecer Na falando. hora que vocês estão aqui em aula, ele tá lá em cima em aula. Mas fala Mas um dia ele vai aparecer pra falar da sua. Acho que ele vai vir aqui e falar oi? Não, pra quê? Ê, povo. Bora lá, vamos lá. Então a gente vai continuar hoje e vai terminar essa parte do tráfico de viventes, o tráfico de escravos. É um texto bem forte e com muitas informações, tá? De uma das maiores historiadoras que a gente tem no Brasil, que é a Lilian Schwartz. E a gente vai falar sobre escravidão indígena, tá? As tentativas de escravidão indígena e o que aconteceu com os indígenas, certo? Que é diferente. Toda vez que a gente falar sobre indígenas e sobre escravidão no Brasil, e isso aí hoje a gente vai falar só do Brasil, ele ocorreu de forma diferente na América Espanhola e nos Estados Unidos, ali, Canadá, tá bom? Canadá a gente nem fala muito, porque acho que nem teve, mas nos Estados Unidos. Então foi tipo de tráfico diferente, uso do escravo de forma diferente e escravidão indígena também diferente, tá bom? Então hoje a aula é sobre Brasil, exatamente sobre o Brasil, de como aconteceu no Brasil, certo? Bom, esse texto, ele é um texto bem carregado, ele é um texto bem forte, que ele traz muitas informações sobre o tipo de Sora, tráfico. tá em que página, Sora? Eu estou na página 39. Vamos até a 41 hoje. De certa forma é bem curtinho, mas é que eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa aqui. Não está muito nos textos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a operação de tráfico, ela começava com o aprisionamento em guerra ou emboscada dos futuros escravizados pelos traficantes, seguido por uma extensa viagem pelo interior africano. Então, eu vou voltar no mapa para vocês terem uma ideia. Este mapa, ele mostra os principais portos de embarque. E como é um porto de embarque, ele vai ser no litoral, certo? Porém, o aprisionamento que era feito por emboscadas ou em guerras, ele era feito no interior. Então, os negros que eram escravizados, eles não eram aqui do litoral. Eles eram do interior, tá? Como que era feito esse aprisionamento? Ou eles motivavam uma guerra para aprisionar esse negro, e aí a gente já estudou isso desde o ano passado, que o escravo é um prisioneiro de guerra, ou eles faziam uma emboscada. E eles, vamos supor que às vezes era uma tribo nômade que vai fazer um deslocamento, então eles faziam uma emboscada, prendiam esses negros. Ou eles invadiam uma tribo e ali aprisionavam esses negros para venderem pelos traficantes. Uma coisa que vocês têm que entender é que isso aconteceu porque eles viram muita vantagem no tráfico negreiro. Comercialmente, financeiramente, era lucrativo vender escravos. Então, quando os africanos, os próprios africanos, perceberam o lucro que eles iam ter, eles mesmos começaram a fazer o aprisionamento, tá bom? E aí, depois que eles eram presos, e aí isso acontecia no interior da África, né? E aí eu tenho que falar outra coisa para vocês. Essas guerras, a gente já estudou a África e vocês vão ter uma noção de como que é. A África não é um lugar só, com um povo só. Não é porque é negro que são todos iguais, ou todos parentes, ou todos amigos. Não. A África, ela era dividida em vários reinos, várias tribos, várias etnias diferentes. E às vezes uma era inimiga da outra. Então, às vezes, uma tribo, percebendo o lucro que era a escravidão, o tráfico de escravos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma guerra contra uma tribo inimiga, vai tentar aprisionar esses para vender esses negros como escravos. Então, a gente tem que pensar que ele tinha uma motivação econômica, mas ele também tinha outras motivações culturais, locais, por exemplo, de uma tribo querer o espaço da outra, porque ali tem água, ou porque tem diamante, ou porque tem ouro, enfim. Um reino ser inimigo de outro reino. A gente estudou que a África era repleta de reinos,
certo? Então, a gente tem que parar de pensar a África como um lugar só, onde todos os negros viviam lá e todo mundo era amigo, feliz e contente. Não era assim. É por isso que vai ter essas guerras. Eles vão ter umas motivações para ter guerra. Quando eles eram aprisionados, eles eram obrigados a percorrer longas distâncias para alcançar os portos de embarque. Então, às vezes, eram dias de viagem a pé, porque não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nada. Então, eles andavam, muitos não resistiam a essa viagem, ao esforço físico, muitos pegavam doenças, eles não comiam bem, às vezes eles não tinham acesso à água, e muitos morriam ali durante o trajeto. Então, eles tentavam aprisionar o máximo que eles conseguissem para fazer esse deslocamento, porque eles sabiam que alguns iam morrer no caminho, certo? Bom, realizavam a operação os reinos africanos aliados dos portugueses. Aí a gente já tem alguns reinos que são aliados dos portugueses, principalmente ali na região do Moçambique, do Mogadíscio, da Angola, né? Que ali os reinos eram meio aliados dos portugueses. Quando eles se aliavam, os portugueses pagavam bem, e aí eles faziam as guerras contra os outros. E vocês vão ver que muitas vezes os portugueses pagavam com armas. E aí eles usavam essas próprias armas para empreender guerras contra tribos que não tinham armas, né? Armas de fogo. E aí eles ganhavam as guerras e conquistavam mais negros ainda, certo? Esses últimos nunca se envolveram em atividades externas. É outra questão também. Quando a gente fala que o português fazia tráfico, o português comprava negro e tudo mais, o que a gente pensa? A gente pensa que era o português, o vilão, que ia lá e pegava esse negro, e aprisionava, e caçava o negro, né? A gente imagina aqueles negros correndo e o português correndo atrás dos negros tal para aprisionar. Isso nunca aconteceu. O português, ele chegava até o porto, e só. Lá no porto, ele comprava o negro que já tinha sido escravizado, que já tinha sido aprisionado por negros. E trazia esse negro para o Brasil, certo? Então, os portugueses nunca eles fizeram essa parte interna de procurar o negro, de prender esse negro, de fazer a guerra, de fazer a emboscada. Ele nunca fez isso. Então, há uma participação do negro na própria escravidão. Durante muito tempo, isso não ficou muito claro, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, o negro era pobre, coitado, não que ele não fosse. Mas, com o tempo, isso começou a aparecer nos livros. Olha, o próprio negro tem uma parcela da culpa, né? E eles entendem isso. Eles entendem hoje que muitos negros se beneficiaram do próprio tráfico do outro negro, certo? Porque era muito lucrativo. Então, para ele, o lucro era maior do que a condição humana. Tá? Eu ter lucro é muito melhor do que passar fome ou, né, não ter acesso a alguns artigos que vocês vão ver que é de luxo. Com o tráfico, as elites africanas tinham acesso a armas e bens de consumo que caíram no gosto local, como a aguardente e o tabaco. Então, a pinga e o cigarro vão ser essenciais. Bom, outra coisa. Quando eles eram capturados e levados para os portos, nem sempre eles embarcavam de uma vez. Esses embarques, eles aconteciam só quando o navio estava cheio. Então, isso demorava, às vezes, para acontecer. Vamos supor que o navio coubesse 200 pessoas e tinha 50 só no porto. Eles tinham que esperar chegar 200 negros para poder embarcar. Eu vou compartilhar uma tela. Vou mudar a tela. Falem para mim se mudou. Mudou? Mudou. Mudou, né? Esse aqui são os navios tumbeiros. São os navios negreiros. Por que eles eram chamados de tumbeiros? Porque para os negros e para os portugueses eram como se fossem tumbas. Porque morria tanta gente lá dentro que eles eram chamados de tumbas, né? Como se fosse um cemitério mesmo. O que é tumba? Aqui, oi? O que é tumba? O que é tumba? Tumba é onde coloca o morto. Tá. Quando a pessoa morre. No cemitério são tumbas. Isso. Essa imagem aqui mostra
como eles calculavam a quantidade de negro que cabia num navio. Então, eles eram enfileirados, tá vendo? Muitos iam em pé, muitos, essa metragem aqui era com ele deitado. E assim, tá vendo que não tem espaço? Não tem espaço para se mexer. Eles lotavam o máximo que eles conseguissem de negros ali no navio. Por isso que eram chamados de tumbeiros. Porque tem outra foto aqui. Que é de... Senhora, o que é isso no pé da segunda imagem? Como assim, no pé? Os tumbeiros. É uma... Peraí, Aqui? essa aqui é a senhora. Isso aqui. Ah, é aquelas madeiras que eles usavam para prender o pé da pessoa. Não tinha como a pessoa fugir. Alguns eram presos, alguns eram umas madeiras que prendiam o pé e as mãos, assim. A pessoa ficava assim, arqueada, para não fugir. Olha, assim, ó, tipo, não ter espaço, tá vendo? Então, morria muito. Olha aqui, ó, mais ou menos como que seria eles deitados, tá vendo? Então, não tem espaço, não tem como se locomover. Aqui a outra imagem também, ó. Eles sentados um do lado do outro. Então, é muito triste isso, assim, você vê essas imagens. Isso aqui são imagens da época, viu, pessoal? Aqui a parte de baixo do navio, né? Então, assim, tudo muito amontoado. Olha esse. Senhora, eles ficavam remando embaixo? É que eu vi Não, esses barcos, eles são aquela. Tinha um cara que batia no tambor, sei lá. Não, esses barcos não são a remo, eles são a vela. Então, eles não faziam nada dentro do navio, assim. Só ficavam lá esperando. E durante essa viagem eles recebiam comida, se fosse muito longa? Então, essa viagem, ela durava de 2 a 3 meses, dependendo do porto que ele saía e o porto que ele entrava. Tá? Então, não era uma viagem curta. Então, eram 2, 3 meses no mar. A gente tem alguns problemas aqui, por exemplo, com comida. Era muito escasso a comida até para os marinheiros. Lembra que a gente teve um texto, um tempo atrás, que a gente falava do escorbuto, que era uma doença na boca, causada pela falta de alimentação, é a falta de vitamina C, mas para a vitamina C ser sintetizada no organismo, você precisa comer proteína animal, que é a carne. Então, você tem que chupar laranja e comer carne. E eram 2 coisas que eles não tinham no navio, porque não tem como você armazenar carne, não tinha geladeira na época, e as frutas cítricas, elas são difíceis de armazenar, porque fruta apodrece muito rápido, então não dá para ficar 2, 3 meses no navio com fruta. Então, eles acabavam tendo essa doença na boca. Os negros, eles recebiam, tipo, uma refeição por dia. Sei lá, cada um recebia um pão por dia. Era isso que eles tinham para comer. E água, muito raramente. Porque a água é a coisa mais difícil de armazenar, porque eles tinham o quê? Tambor de madeira. Você enche um tambor de madeira de água. Meu, chega uma hora que a água tá podre já. No sol, dentro de um navio. Então, assim, era escasso até pensando que era água fresquinha ali, de boa. Não é. Então, assim, até para os próprios marinheiros, tudo mais, já era uma condição difícil o navio. Para os negros, então. Por isso, tumbeiros, porque muitos morriam de doença. Então, se um pega uma doença contagiosa, contagia o navio inteiro. Né? Então, eles morriam muito de cólera, que é do consumo de água insalubre, né? Então, oi? Podia pegar água do mar? Não se bebe água do mar. Tá. Sora, imagina... A água do mar, pela quantidade de sal que ela tem, ela causa um efeito contrário da água. Quando a gente toma água, o corpo ele se hidrata. Por isso que quando a gente come alguma coisa muito doce ou muito salgada, dá sede. Porque a gente desidrata muito rápido, ou quando está no calor, que a gente sua muito, a gente está muito suado, a gente perde água. Então a gente desidrata, aí a gente tem que repor isso com água. Quando você bebe água do mar, a quantidade de sal é muito grande e a desidratação é muito rápida. Pode até beber. Primeiro que é ruim para danar aquela água, né? Mas ela vai fazer um efeito contrário do que serve a água. Ela não vai hidratar, ela vai desidratar. E aí já aconteceu de fizerem uma viagem com, tipo, muito escravo e, tipo, nenhum voltar vivo?
Não sei, mas pode acontecer. É porque eles têm que Sora. aprender, Sora, que se você vai pegar 1 milhão de escravos, você tem que ter 1 milhão de comida. Muita comida, muita. Não, aí é tá. lucrativo pra eles, entendeu? Então eu vou pegar aqui as minhas o- laranjinhas. Porque eu só chupo laranja agora. Peraí. Tem as laranjas lá. O negro é a laranja. Ele é uma coisa. É Apodreceu, uma o que coisa. você faz? Joga. Joga fora. Joga fora. Ele jogava no mar. Exatamente. Então, assim, Não. ganhavam em quantidade. Como eles tinham muitos negros, eles valiam muito. Se morresse 10 negros ali de 200, Pra eles não fazia Não diferença. exatamente. Então, não era algo tinha dó. humano. Fazia Ah, diferença. ele é um ser humano e eu preciso cuidar porque ele tem um valor de É uma humanidade. coisa. É uma coisa. É um objeto. Quebrou, joga fora. Morreu, joga fora. Então, no mar, se for procurar no fundo do mar, deve ter muitas pessoas, muitos escravos. Nossa, gente, só de naufrágio e tudo mais. É. Bom, continuando. Usualmente... Imagina o antes de- Covid lá dentro. Então, o grande problema são as doenças infecto-contagiosas. Então, você pega, por exemplo, um sarampo, uma rubéola, uma varíola, uma varicela, cachumba, piolho. Parece que não, mas o piolho mata. Coisas desse tipo, matava mesmo. Mas as piores era a cólera, que é da água ruim, e doenças causadas por desidratação e desnutrição, né? Que a pessoa, por não se alimentar bem e não beber água, ela vai ter um problema de saúde assim. Eram as piores. E aí você tem as doenças tropicais também, que já, por exemplo, a malária, mas é picada de inseto, mas ela mata. Febre amarela, ela mata. Então, quando eles entravam, às vezes, no navio, esses bichos vêm junto, né? Doenças causadas por rato. Tinha muito na embarcação ratos. E aí o rato faz xixi, faz cocô, e a pessoa tem um contato com isso e pega doenças também causadas por esses animais. Então eram várias coisas assim que tinha no navio. Tá? Mas era ruim até para os donos do navio, da embarcação, tá? Ninguém estava livre dessas coisas não, porque era muito, muito ruim. Bom, os escravizados, eles eram marcados com ferro quente no peito ou nas costas, igual boi, como sinal da identificação do traficante. Porque, às vezes, no mesmo navio, tinha negros de traficantes diferentes, né? Que, às vezes, o traficante não tinha tantos negros, então misturava. Então, para separar na hora que chegava, a hora de desembarcar, que chegava no porto, eles marcavam com ferro. Triste também, né? Igual o boi, assim. Bom, diferente do que costumava pensar, os africanos não eram apenas apreendidos, eles precisavam ser trocados por tecido, instrumentos agrícolas, barras de metal, pólvora, cachaça, rum, outras bebidas alcoólicas, produtos que se transformavam em moedas fortes das mãos dos traficantes. Porque às vezes o cara que prendia ele não era o traficante. Então ele era preso, vendido para um traficante e o traficante vendia para o português no porto. E aí era um negócio, era um sistema, tinha toda uma logística, e aí eles, às vezes, não eram comprados com moeda, eram comprados com outros objetos, né? Que valiam muito. Tecido valia muito, instrumentos agrícolas valia muito, barras de metal, vários tipos de metal, podia ser ouro, podia ser prata, ou podia ser outros tipos de metal. A pólvora, porque também não adianta eles terem arma e não ter pólvora, né? Lembrando que a pólvora é chinesa. As bebidas alcoólicas, que causa dependência, então se ele tem isso, é um grande lucro. E outras coisas mais que eles podiam trocar. Ô, Sora, como que morre de piolho? Se você tem uma quantidade... Eu acabei de dar uma reportagem agora, antes de começar a aula, sobre isso. De uma menina de 12 anos que morreu. Idade de vocês. O piolho... Se você tem uma infestação muito grande, 1, 2 piolhos não vai matar, lógico. Mas se você tem uma infestação muito grande de piolho na cabeça e que suga o seu sangue, você começa a ter deficiência de ferro. Você morre como se fosse de sanguessuga. Só que Então Aquilo lá. Se você não... Oi? Aquilo lá, né? É igual o Sora? cachorro, Tipo assim. ele tem carrapato. Se você não cuida, não tira, o cachorrinho morre também, porque infesta
E chega uma hora que o sangue, tipo, acaba o sangue, entendeu? Os nutrientes do sangue. Se não cuida, né? Então tem que cuidar, tem que tirar tudo bonitinho. E não é, e eu li também na reportagem que piolho não significa que a pessoa não lava o cabelo, porque o piolho só gosta de cabelo limpo. Ele não vai quem tem cabelo sujo. Ixi, então não vamos lavar mais a cabeça. Professora, parei de lavar o cabelo. Tem que lavar o cabelo. Mas é porque tem gente que acha que assim, é porque a pessoa é porca, a pessoa é suja. Não, gente, é porque tem pessoas que pegam piolho. Até Eu nunca peguei. um segundo atrás. Mas tira, né? Tipo, não fica com aquilo, não sei fica com quantos aquilo. dias. É Eu, hein? insuportável. Vai ficar coçando a cabeça. Qualquer coisa já me coça. É. Vamos lá. Diferente do que costuma pensar, aqui, ó. Outro engano é descrever os negociantes africanos como ingênuos e passivos na comercialização. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente entende que esses africanos também tiveram a sua parte na culpa. Eles não eram totalmente inocentes. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que a escravidão não era uma coisa legal, que eles estavam traficando pessoas, que essas pessoas seriam usadas para mão de obra pesada, que poderiam morrer no caminho, poderiam morrer nos navios, enfim. Eles sabiam o que estavam fazendo. Porém, aqui, o que existe são as circunstâncias do próprio mercado. Havia uma demanda, né? Uma necessidade ali que o português tinha do trabalho escravo, e havia muito escravo, muito negro para escravizar. Bom, então eu vou suprir essa necessidade e vou ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, assim, sem pudores nenhum. Outra coisa, os senhores brasileiros preferiam os trabalhadores de diversas etnias e culturas para evitar comunicação entre eles e, desse modo, impedir rebeliões. Era uma coisa que eles faziam questão no Brasil, no início da colonização, comprar para uma mesma fazenda. Então, o cara tinha uma fazenda lá de cana e ele ia comprar os escravos. Ele comprar escravos de etnia diferente. Por quê? E, às vezes, até de etnias rivais, para que eles não se comunicassem. A falta de comunicação fez com que eles não se organizassem para fazer uma rebelião. Porque a gente pode imaginar, poxa, numa fazenda tinha 10 brancos morando e 500 negros. Como que os negros nunca se rebelaram? Porque eles não se comunicavam. Eles não se entendiam. Muitos eram de tribos inimigas. Então, eles nunca iam se comunicar. Eles já viam como inimigos lá da África. Um queria ver a caveira do outro. Então, os portugueses fizeram questão que fosse assim. Então, demorou muito tempo, uns 100, 150 anos, para os negros entenderem isso e eles aprenderem o português e começasse... Que aí a gente vai ter a organização dos quilombos, por exemplo. Tá? Bom, o tráfico era um negócio complexo que englobava pontos fixos, então tinha pontos ali, portos fixos que faziam o tráfico, locais onde eles eram comprados e vendidos, barcos que navegavam em águas costeiras, que um era levado de um porto para o outro, até mesmo no Brasil, vamos supor que chegasse um navio negreiro na Bahia e eles precisavam ir para o Rio de Janeiro, eles não iam por terra porque não tinha estrada, então eles vão pelo mar, então tem essa navegação costeira. Fortes litorâneos, que a gente tem tanto na África, fortalezas mesmo, assim, fortes militares, quanto no Brasil. A gente tem em São Luís, a gente tem Fortaleza, o próprio nome Fortaleza fala isso. A gente tem em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, os canhões apontados para o mar e tudo mais, porque esses fortes eram importantes. E os próprios portos que foram construídos para fazer esse tráfico, certo? E o comércio em geral, não era só negro que era vendido, né? Os comerciantes africanos variavam, que podiam ser meros intermediários, então aquele que compra de um e vende para o português, ou fazer parte de monopólios estatais, de reinos, de nobres e tudo mais, né? Então ele podia fazer parte de uma empresa ali, de um reino que ganhava dinheiro vendendo escravos, certo? Se eu não me engano, o Aksum, em Etiópia, vendia escravos para os árabes, por exemplo. Então era um negócio do próprio governo, aprisionar pessoas e vender para outros lugares, certo? Então podia ser uma coisa particular, podia ser uma coisa do próprio governo. Agora a gente vai falar da resistência indígena. E aí, como eu falei para vocês, o nosso indígena era diferente do indígena da América Latina. Na verdade, assim,
tirando incas, maias e astecas, que eram organizações já complexas e desenvolvidas, todo o resto da América, os Estados Unidos, o Canadá, outros lugares da América espanhola e do Brasil, o índio ele era diferente. Ele não estava acostumado com esse trabalho compulsório. O trabalho pesado, de acordar cedo, de dormir tarde, de trabalhar o dia inteiro, de comer pouco. Ele não estava acostumado com isso. Então, porém, alguns povos do Brasil também foram escravizados ou submetidos de alguma maneira, principalmente para catequização. Então, essa submissão aqui foi mais cultural até do que econômica, né, de gerar trabalho, mas não foi pacífico. Como eu disse, o nosso índio não estava acostumado com esse tipo de trabalho, então não foi algo pacífico, não foi bem aceito pelo indígena. O indígena, na verdade, não entendeu o que estava acontecendo, porque o cara vivia aqui, na boa, ele tinha a oca dele, a casa dele, vivia lá, caça, pesca, coleta, com muita comida, tudo de boa. Aí, de repente, chega um cara e fala, não, você vai ter que trabalhar. Aí ele fala, pra que eu vou ter que trabalhar? Se eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho conforto, eu vivo de boa, qual é a lógica do trabalho? Porque hoje a gente sabe, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar os meus confortos. Né? Eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter um carro para me locomover, eu tenho que usar roupas, eu tenho que comer, né? Então, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para fazer isso, porque eu não consigo isso de graça. Na mentalidade do indígena, não cabia isso, porque ele já tinha tudo, né? Ele vive numa aldeia, onde é comunitário, então todo mundo lá vive bem, vive feliz e contente na sua oquinha. Ele tem comida abundante, porque o Brasil, né, tem de tudo. Vamos pensar que na época não tinha cidades, então era a Mata Atlântica, que emendava com Pantanal, que emendava com a Amazônia. Então era tudo uma flora e uma fauna muito rica. O cara estica o braço, ele tem comida. Né? Ele faz assim, o peixe pula para ele comer. Porque índio pescando é uma maravilha. Agora, para que ele vai trabalhar? Isso o índio não entendia. Por isso que não foi bem aceito. Por isso que ele não entendeu a lógica da colonização e não vai aceitar a colonização. Lógico que ele não vai aceitar. Agora, você pega, por exemplo... Opa, em vez de desligar, eu... Agora, vê se tá o coisa lá no direitinho. Agora, você pega incas, maias e astecas, eles já tinham esse tipo de trabalho. E aí, a hora que você tem, por exemplo, o português chegando no asteca, e ele já tem esse tipo de trabalho, ele vai mudar só o dono. Então, ao invés de você trabalhar para o imperador, você vai trabalhar para o espanhol. Beleza. O índio não mudou nada, certo? Bom, houve resistências indígenas, que a gente chama de santidades, que eu vou explicar para vocês o que é, e também negociações e alianças, tanto com portugueses, quanto com outros inimigos dos portugueses. A gente vai ter um período no Brasil, logo no início da colonização, que a gente chama de guerras guaraníticas. O que são guerras guaraníticas? É por causa dos índios guaranis. Mas, por exemplo, quando os ingleses vêm para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro, que eles acabam fundando o Rio de Janeiro, e eles começam a querer dominar, alguns índios vão apoiar os ingleses contra os portugueses. E algumas tribos vão se aliar aos portugueses. Então vai ter uma guerra entre índios, que na verdade um está querendo português, outro está querendo inglês. Porque eles vão se associar tanto com portugueses, quanto com inimigos dos portugueses. Achando que vai, né, um vai ser melhor do que o outro. Bom, a gente tem o que a gente chama de santidades e as resistências. E eu vou explicar para vocês. Quando eles vieram para cá, eles tinham um propósito, os portugueses. Né? Se apoderar das terras, escravizar a mão de obra nativa, porque eles precisavam de muita mão de obra. E eles precisavam, e tinha muita mão de obra, milhões de índios aqui. Impor a sua cultura, que é uma característica que é uma característica da colonização, né? Impor sua cultura, a língua, a religião. Tanto que quando os portugueses vêm para cá, eles vão fazer a primeira missa para mostrar, olha, isso aqui é um país católico, né? E aí vai ter esse processo de resistência. Começa esse processo de resistência porque o índio não vai aceitar.
Eles podiam resistir de várias maneiras. Uma delas foi a fuga. Como a nossa colonização ela foi mais no litoral, os índios vão começar a fugir para o interior. A gente vai ver isso com esses dois grupos aqui, ó, na próxima aula, na última parte da apostila. Que um grupo vai migrar e vai expulsar o outro, né? Outra forma vai ser pelo recurso às armas. Alguns índios vão ter acesso às armas, porque eles vão estar ali aliados com portugueses, ou com franceses, ou com ingleses, então vão ter acesso às armas. E aí, isso aqui é importante, ó. Para combater o que consideravam a indocilidade dos indígenas, as tentativas de catequização e dominação, os portugueses empreendiam o que eles chamavam de guerra justa. Guerra justa a gente já entende, é uma guerra que faz sentido, é uma guerra que, né, tem um propósito, que pode ser feita. Por que isso aconteceu no Brasil? Porque o índio no Brasil, ao contrário da América Latina, o índio no Brasil, ele foi protegido pela igreja. A igreja não aceitava a escravização, por um motivo. Escravidão, ela está ligada ao pecado. O negro é pecador, o índio não. Por que o índio não é pecador? Porque ele não conhece o cristianismo. Você não tem como punir uma pessoa, falar que ela fez um pecado, se ela não sabia que aquilo era um pecado. E é por isso que ele era catequizado, porque a partir do momento que ele fosse catequizado, ele conheceria o cristianismo, saberia o que é pecado, então se ele pecou, ele sabe que está pecando. Tá? Por isso que ele tinha que ser catequizado. Então a igreja, ela protegeu esses indígenas. E aí, todas as vezes que os portugueses escravizavam o índio, matavam o índio, perseguiam o índio, a igreja dava bronca, a igreja, ela intervinha. Tá? Só que aí, o que o português fez? Ele deu um jeito de fazer essa guerra ser justa. Tipo assim, olha, eu estou tentando fazer ele se tornar cristão. Eu estou tentando fazer ele se tornar civilizado. Ele não quis. Ele foi indócil. Ele me atacou primeiro, então eu tenho o direito de atacá-lo. E aí a igreja não fazia nada. Então a guerra justa era uma forma de dominar, que ele fala, dominar quem estava em casa, que era o índio, e podia aproveitar as fugas e tudo mais. Então, era uma maneira de fazer uma guerra sem a intervenção da igreja, né? Sem a igreja reclamar muito. Porque eles falavam assim, não, a gente está tentando transformar ele num católico, num cristão, ele não quer. Então, a gente vai ter que usar a força. Oi? Voando um pouco do assunto, nessa época, tinham guerras tipo de banalidade, coisa que não importava, tipo coisa pequena, que não fosse necessário eles conquistavam por guerra? Nossa, eu acho que a maioria no Brasil. Banalidade, né? Sim, tipo, por pouca coisa. Lógico que no Brasil a gente vai ter muitas guerras, que a gente quase não estuda essas guerras, mas teve muitas guerras no Brasil. Por causa de assim, contra a escravidão, contra a colonização, e aí a gente pode dizer que é um motivo grande. Mas, assim, conflitos pequenos, eu acho que teve muitos, assim, muitos, que a gente quase não tem registro. E se a gente for pensar, qualquer guerra é um motivo besta, né? Se a gente for pensar, eu tô brigando por causa de um que tinham os acordos, né, Sora, também. Os países se uniam, tipo, os dois países se juntavam, lembra que a gente estudou isso? Sim. A gente tinha acordos entre países, a gente tinha acordo entre países. Aí teria 2 reis, não teriam? Os dois votavam para decidir as coisas pela guerra? Sim. Ixi, o que a gente mais tem são acordos de guerra. Vocês vão ver muito isso no 9º ano. Acordos que levaram a guerras feias. Continuando. Haviam também rebeliões e assassinatos dos dominadores, que a gente vai estudar isso nas santidades, que devem ser considerados como choques indicadores do descompasso entre diferentes culturas. Na verdade, aqui, o que a gente está falando, né? A gente está falando de uma cultura europeia, colonizadora e dominadora. E uma cultura indígena totalmente diferente da europeia. Então, essas rebeliões, esses assassinatos, essas guerras, essas brigas, era algo muito cultural. De um querer impor uma cultura e o outro não aceitar essa imposição.
Então era um choque mesmo, havia uns compassos ali do que um queria e do que o outro queria. É o que eu falei para vocês, o indígena não entendia Ô, a Sora, colonização. Oi. mas quando, tipo, os indígenas entravam na igreja, como era? Tipo, aceitava normal ou, tipo, ficava olhando, cara? Então, ai, calma aí que tá tocando meu interfone. Um minutinho só, amores. Pronto. Imagina. Ah, pode deixar. Voltei. Deixa eu terminar rapidinho aqui, senão vai acabar minha hora. Para fazer essa catequização, eles usavam de elementos dos próprios indígenas ali. Então, por exemplo, você cultua tal Deus. Na verdade, ele não é um Deus, né? Deus está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Então, ele não está na floresta, na água, no sol. E aí, eles acabam... É como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Você tentar tirar aquilo que ele tem, de que é importante, e impor aquilo que na época ainda não tinha igreja, não tinha nada disso, né? Então, assim, o que os catequistas faziam, os jesuítas faziam, eram criar missões. Então, eles iam para a própria aldeia, eles criavam ali a aldeia, ajudavam o índio de uma certa maneira, e eles ensinavam muito com música. Então, assim, eles aprendiam a tocar a flauta, que o índio já tocava flauta, já tocava o tambor, e eles traziam os outros instrumentos, e eles ensinavam através de música. A Igreja Católica tem muito isso, muita coisa ligada à música, muita coisa ligada a desenho, porque eles não sabiam ler e escrever. Então, eu ensino com desenho, como se fosse uma criança. Ô, Sora. E aos poucos eles iam ensinando. Ô, Sora. Oi. Uma pergunta que pode ser muito idiota, tipo, havendo com religião. Tipo, a macumba veio de onde? Vamos lá, a macumba, a frase... Era, mãe. Macumba Sarabá é um beijo. A palavra macumba, ela significa festa. Então, toda manifestação de festa que você tem é uma macumba. A tradução da palavra significa festa. Entendeu? E aí, para os católicos, da época que não entendiam isso, eles achavam que essas manifestações com dança, com fogueira, com tambor, outros instrumentos, não era uma coisa legal. Então, falaram que era tipo desejar o mal de alguém. Não, então. Um minutinho. Então, aquele trabalho que se faz lá na encruzilhada com o frango, não é macumba. Aquilo é um trabalho. E você desejar mal para alguém, isso acontece em qualquer religião. Não é uma coisa só das religiões africanas. Aquelas coisas lá que eles põem, não era só com Facebook. Mas o Henrique não tá aqui? Não. Então liga para o Henrique, sei lá, dá um jeito. Porque ele saiu, eu não sei de onde ele foi. Chegou um eletricista aqui na minha casa e meu marido foi embora. Não sei para onde ele foi. Foi comprar cigarro e não voltou. Mentira, ele nem fuma. O fato de não entender essa cultura é que leva a esse preconceito. Então, por exemplo, quando se faz um trabalho daquilo, aquilo são oferendas. É uma coisa que a igreja cristã não aceita, essas oferendas. Então, vamos supor, sei lá, tem Xangô, Yansan, não sei o nome dos outros orixás, mas são os orixás que eles acreditam. Na época daquele orixá, Xangô, Oxum, eles recebem oferendas. Então, tem alguns que recebem flores. Você pega Iemanjá. Aquele povo que vai lá para a praia no final do ano, joga flor no mar, não é nada cristão aquilo. Que usa branco, não é nada cristão. Então, está fazendo uma homenagem para Iemanjá. Iemanjá é do mar, tudo que você joga no mar, você está ofertando para ela. Tem alguns que é frango. Então, você pega o frango lá, assa o frango e tal, e põe na beira da estrada para aquele orixá.
por aí vai. Não tá desejando Sua mal cara pra tá ninguém. muito engraçada. Oi? A cara do Pedro tá muito engraçada. Não tem nada a Você ver. falando do frango tá muito engraçado. De usar o branco, muita gente Eu não comi sabe. frango. né? É do frango. Eu tô pensando no frango assado aqui, que já deu fome. É. Vamos terminar, Então, porque tem... O quê? Eu pensei, só eu que tô pensando nisso. Do Ô, Sora. frango? É. Ô, Sora. Ah, E é tipo assim, depende da intenção também, né? Que a pessoa tá fazendo aquilo. É aquilo. de fato. Gente, muita gente que é cristã pede coisas ruins pros outros. Ai, aquela pessoa podia acontecer isso. Sora, acho que todo mundo irritado com uma Não pessoa de pensa. qualquer religião faz isso. Exatamente. E aí, a única diferença é que eu posso fazer uma oração, e tem gente que faz isso, pedindo. Ai, porque eu queria que aquela pessoa sofresse tal coisa. Só que aí Deus não responde. Então, e eu posso fazer isso para um orixá e dar lá para ele em troca a farofa. Pronto. Então, assim, o que importa é a intenção de quem está fazendo, não é o objeto em si. Ô, Sora, meu tio me explicou que, tipo, se você pede uma coisa, o santo ele vai pedir alguma coisa em troca. Tipo, você vai ter que fazer algum favor pra ele. Credo. O Sora, quando ele tava falando isso, a porta abriu sozinha. Sora, meu Deus, e o cagaço que eu fiquei. Vamos mudar de assunto. Vocês sabiam que eu estou atrasada e ainda tenho coisa para explicar. Bom, aqui, uma das manifestações que eles foram contra, de resistência contra a colonização e a escravidão, vai ser chamada de santidades. Aí a gente vai ver o que são as santidades aqui. Ó. Os europeus chamavam de santidades movimentos em massa de indígenas para o interior do continente em busca de uma terra do mal, liderados por Caraíba. Caraíba é um chefe religioso. Então, o que eles, na verdade, estavam procurando? Uma terra que não tivesse portugueses, que não tivesse colonização. Esses agrupamentos de indígenas tinham uma finalidade de rebelião contra os portugueses e de ataque ao colonizador. Né? Eles eram, aqui fala que ele tinha um traço anticolonial, né? Era contra a colonização, e anti-lusitana, anti-portugueses, certo? As santidades, então, eram o mesmo que uma revolta indígena. Ela tinha um caráter de fuga, mas, ao mesmo tempo, se precisasse atacar os portugueses, eles iriam atacar, tá? Porém, aqui explica um pouquinho, né, sobre isso. Então, às vezes eles acolhiam até escravos africanos em fugas. Posteriormente, os africanos vão começar a criar os quilombos, também como fuga. E esses quilombos, alguns desses quilombos também aceitam indígenas, tá? Um ajudando o outro ali. Porém, por exemplo, a de Jaguaribe chegou a ter 20 mil insurretos. 20 mil pessoas. Era muito grande. Por causa disso, a partir de 1613, aqui, 1628, já não tem mais referência a ela, porque vão ter guerras de extermínio contra as santidades. E aí, a partir de 1628, nos escritos portugueses já não tem mais a citação de santidades, né? Elas vão desaparecer, mesmo porque já nem tem mais tantos índios assim para fugir, certo? Então, assim, a aula de hoje é uma aula que fala de algo muito pesado, né? Muito triste, e a gente vai falar disso ainda na próxima aula, mas é para vocês entenderem, assim, que a lógica da escravidão e desse trabalho foi ruim, tanto para o negro africano quanto para o índio no Brasil. Certo? Fechou? Fechou porque já encerrou, já deu o horário. As questões a gente responde, né? De acordo com o que você eu falou. vou mandar a resposta para vocês, tá bom? Então não precisa responder. Oi? Não precisa responder. Se vocês não quiserem... Ô, Sora, você tem que dar uma aula agora? Tem. Eu já ia falar, pronto, vamos conversar agora. Não, eu tenho aula agora, ó. Beijo, já tô atrasada. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, Sora.